programa Controvérsia é um espaço aqui da TV Itapê para falarmos de assuntos importantes, em maior profundidade. E nós vamos falar sobre solidão. Estamos aqui no estúdio com a Ana João, que é psicóloga clínica. Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigada pelo convite. Opa, a gente que agradece. E teremos também a participação virtual do Dr. Ataliba de Carvalho Júnior, que é médico psiquiatra, também membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise e também é um itapetiningano, meu grande amigo. Tudo bem, Ataliba? Certinho. Agradeço também, estou muito satisfeito de estar podendo participar aqui com você do programa e com a Ana também. E nós que agradecemos. A solidão atinge pessoas de todas as idades e tem um impacto grande na saúde mental. E eu vou perguntar para o Ataliba, né, se a questão da solidão já se tornou um problema de saúde pública, doutor Ataliba. Sim, a solidão se tornou um problema de saúde pública e isso ficou bastante claro com um relatório recente da Organização Mundial de Saúde, agora, se não me falha a memória, é 30 de junho, em que esse relatório, a partir de uma comissão que ficou 3 anos trabalhando nisso, e eles fizeram uma pesquisa bastante significativa sobre conexão social, que tem uma relação direta com a solidão. E provavelmente é o primeiro relatório sobre esse tema e vai existir outros. Então, isso caracteriza de uma maneira bastante robusta o quanto a solidão é algo significativo e que pega todas as pessoas do mundo, né? Não importa o gênero, a idade, a classe social. Então, nós temos um problema de saúde pública mesmo. E a partir dessas pesquisas, principalmente de um trabalho longitudinal desde 2015, né, que foi usado como base, dá para a gente dizer de uma maneira bastante significativa que o que a gente já sabia no coração, que as pessoas sozinhas não viviam bem, né, hoje a gente pode dizer em termos científicos, através de números, que as pessoas têm bastante problemas com relação a isso, morrem antes, etc. Ana, atualmente as pessoas estão mais solitárias? Parece que sim. Eu não tenho dados concretos para falar isso, mas a gente vê que muitas pessoas reclamam muito disso, né? E a gente vê também que com o advento da internet, as pessoas têm se isolado muito, né? E principalmente os jovens, né? A gente vai falar bastante disso aqui e as pessoas acabam ficando mais sozinhas, não tendo o contato presencial mais frequente. E aí, porque hoje se você quiser, você não precisa sair de casa mais, você resolve tudo pela internet, né? Você não precisa ir ao banco, você não precisa ir ao mercado, você não precisa fazer mais nada sem sair de casa, né? E acaba que pode ser muito prático, mas você acaba não tendo contato com as pessoas. Aquele contato olho no olho, né? Que eu acho que faz muita diferença. Se você pegar um WhatsApp e falar, oi, tudo bem? O outro responde, tudo bem? É uma coisa. E você olhar no rosto da pessoa e perguntar se ela está bem e ela responder, você vê se ela está bem ou não, né? É completamente diferente. Então, se as pessoas se isolam mais, né, porque elas acabam não saindo de casa, elas vão ficando mais sozinhas e, consequentemente, mais tristes, né? E isso pode ir se agravando. Muito bem.
Taliba, interessante o que a Ana falou, bem em cima das questões de conexão social, né? Então, tenho que te agradecer muito, Edmundo, que você me mandou aquela reportagem lá do jornal, falando da Organização Mundial de Saúde, e aquelas coisas que você chega para tentar transmitir alguma coisa, você acaba aprendendo bastante, né? Esse relatório dessa comissão da Organização Mundial de Saúde, que eu mencionei agora há menos um mês, ele fala da definição de uma maneira bastante científica do que seria a conexão social. E aí entra no que a Ana estava falando. A conexão social, ela tem 3 funções, segundo esse relatório que vai transcrevendo as funções. Ela fala da questão estrutural, que aí tem, como a Ana falou, a pessoa não precisa sair da sala para ter contato com várias pessoas, né? Um número alto de pessoas que ele tem contato. E, agora, como que é uma outra questão da conexão social, como é que é a qualidade dessa conexão social, né? Como é que é a função. E aí separa o quanto as pessoas se sentem pertencentes a esses relacionamentos. E o terceiro item, a questão qualitativa da conexão social. Ou seja, o quanto que há afeto, há carinho, há respeito, há consideração, né? Ou, por um outro lado, o quanto a crítica, a desconsideração, ou seja, as questões emocionais relacionadas com os vínculos, elas estão sendo muito discutidas, né? E tem se percebido que as pessoas que têm solidão, não necessariamente uma questão psicopatológica, pode até ser, elas sofrem muito e morrem antes, têm uma série de doenças, etc. E assim vai. Muito bem. Eu vou perguntar para a Ana aqui, ela que é psicóloga clínica, que tem uma vivência profissional grande, o que ela tem observado, né, no dia a dia das pessoas que ela convive? Eu acho que eu tenho observado mais os jovens, né, que ficam mais presos a jogos e a redes sociais, mas também tenho observado idosos que se sentem sozinhos, mesmo estando acompanhados, né, porque perdem muito a função de utilidade, né, se sentem inúteis, perdem as funções que tinham, então acabam não tendo mais esse contato, não tem mais essa rede de afetos, de rede social, né? Então acaba não tendo mais. E às vezes não é porque perdeu só essa funcionalidade, às vezes já vem também de uma característica da pessoa um pouco mais deprimida, um pouco mais que vem daquela ideia do envelhecer e de não ser mais útil, porque tem pessoas que estão com 80 anos e estão fazendo ginástica, e estão indo na pintura, e estão indo em outros lugares, e tem esse elan, essa vontade de fazer as coisas, né? Esse que eu estou falando dos idosos, né? E acho que o doutora Taliba falou uma coisa importante, que é a questão patológica, né? E a gente precisa separar muito bem, né, aonde que está
até onde vai, né, a solidão, que só está triste, só está um pouco sozinho, e aonde está a questão que já parte para uma solidão que deixa de ser algo de um sentimento simples para algo que parte já para uma depressão, para uma ansiedade, ou para algo que às vezes precisa até de medicação e de tratamento, né? Que às vezes só a psicoterapia não dá conta. Então, mas agora, com relação aos jovens, aí a gente tem que pensar com muito carinho, a família tem que pensar com muito carinho, tem que olhar para esses jovens que estão enfiados dentro dos quartos, jogando dia e noite, ou, por exemplo, deixando, e aí eu já acho que é a parte patológica, deixando de fazer coisas importantes e ficando só no jogo, só na internet, e aí deixando de ter qualquer tipo de convívio social, familiar. Aí já eu acho que é a questão bem patológica mesmo, que daí ele deixa de fazer coisas extremamente importantes, né? E aí vai afetar desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, e aí acho que a gente precisa intervir com ações mais efetivas. É muito interessante essa questão que a Ana levantou, né? A gente vive numa sociedade que valoriza muito a produtividade, né? E, no entanto, muitas vezes, por diversos motivos, a pessoa deixa, então, de trabalhar, por exemplo. E eu queria saber do doutor Ataliba, né? Como é que funciona, né? Quando a pessoa entende que a vida dela é, por exemplo, trabalho, daí ela se aposenta ou ela deixa de poder trabalhar por questões até de físicas, né? E também essas outras questões aí dos jovens que estão desconectados da vida social, Ataliba. Eu estou pensando naqueles dados que você enviou, que estava no jornal, tentar fazer um link lá. Esse trabalho longitudinal de 2015, ele pegou uma meta-análise, uma análise de vários outros trabalhos com metodologia de alta qualidade. Quase 400 mil pessoas. Eles acompanharam ao longo de 7 anos e meio. E aí, o que tinha no relatório, que tinha naquele jornal que você me enviou, né? Os adolescentes, eles têm uma queixa de solidão entre 13 e 17 anos de 20,9%. Os jovens adultos de 18 a 29 anos, 17%. Adultos de 30 a 59 anos, 15% se queixando de solidão. E idosos, tem pesquisas em menor número, mas eles estimam que entre 11% e 33% com queixa de solidão. Agora, o que a Ana falou, que é uma questão significativa. Quanto que chega na psicopatologia que precisa de remédio, por exemplo? Né? Se a gente olhar esse percentual, a gente imagina que são muitas pessoas. Muitas pessoas. Até em termos científicos, se fala muito, se dá muito remédio. Mas qualquer trabalho arroz com feijão, se observa que, na verdade, o tratamento preciso e direitinho para a depressão se faz pouco em todos os lugares do mundo, que não é só o remédio, psicoterapia e remédio. Aí o que você perguntou de
produtividade, né? Você vê as pessoas mais velhas que a vida é só trabalhar, né? É só trabalhar. Falar um pouco da clínica, até que ponto eles não têm mais nada não tem a alegria de viver, né? Você vê um percentual de 20% de pessoas que se queixam sozinhas, né? E você vê que a questão, como a Ana falou, não é só a questão do contato com o outro, é a qualidade do contato que você tem com o outro. Então, nós estamos numa situação que mostra que a gente tem que se preocupar com isso, e isso em termos de saúde pública, né? E é uma situação extremamente delicada. Muito bem. E antes de passar para a Ana aqui, eu estou até interrompendo a Ana, mas eu quero só pontuar que esse relatório que nós estamos falando é de um relatório publicado recentemente, semana passada, no jornal Estado de São Paulo, que mostra esse estudo da Organização Mundial de Saúde, criando uma certa preocupação com as doenças que estão correlacionadas aí com a solidão, né? E muitas delas, inclusive, levando à morte de muitas pessoas no mundo todo. Mas, dando continuidade aí, pedindo desculpa pela interrupção da Ana. E daí, Ana, nessa linha aí do... Eu ia perguntar para o doutor Ataliba, que ele falou assim, que há alguns idosos, né, que chegam à questão patológica, precisam ser medicados, mas eles são medicados? Ou eles só precisam ser medicados? Porque, às vezes, as pessoas acham, ele é sozinho, por isso que ele está triste, mas não encaram aquilo como uma necessidade de medicação. É velho, sabe? Não dão muita bola, e eu fico muito triste com isso, porque eu acho que o idoso merece um cuidado especial, né? 7 anos que eu dou aula para o 4º ano de medicina lá da PUC, na cidade de Sumaré, né? Próxima de Campinas, tal. Uma cidade de quase 300 mil habitantes. Tirando o CAPS de infantil e o de álcool e drogas, o CAPS que faz o segmento medicamentoso tem um só. Lembrando que CAPS ele está mais ligado para tratar quadros mais graves, tal, né? Então, eu vou falar de Sumaré, mas eu tenho algumas noções de Campinas também. O serviço de saúde mental, principalmente em questões públicas, ele existe, mas precisava ter mais. Então, penso que não é leviano dizer que precisa de mais estrutura, mais profissionais, né, para medicar melhor os idosos. Então, eu diria que isso não é uma coisa da minha cabeça, tem um monte de idoso com sintoma e que ele não é adequadamente medicado. É isso. Então, Ana, e as pessoas têm mais dificuldade de falar e tratar de assuntos de saúde mental? Ainda é um tabu. Ainda escuto, e eu vou dizer uma coisa para vocês agora, que assim, principalmente dos homens, não se ofendam, mas ainda existe uma resistência muito grande de psicoterapia, aonde falam que mas eu não vou na psicóloga, eu sou louco. Eu falo, mas é para não ficar que é para ir na psicóloga. É para ir na psicóloga para não ficar louco, não porque você é louco, né? Ainda existe muita resistência. E eu acho que os idosos também têm resistência, né?
Eu não precisei de psicólogo minha vida inteira, agora vou no psicólogo. Né? Ainda existe muita resistência. E eu não sei também que... Eu sei também que os jovens também têm, né? Essa moçada de agora que tudo sabe, porque tudo tem na internet. Agora você pergunta para o chat GPT, até você ele conhece, ele sabe de tudo, ele te dá tudo escrito. Hoje mesmo eu perguntei para ele sobre uma palestra, ele dá a palestra pronta. Caramba, você não precisa fazer mais nada na vida agora, tudo está pronto na internet, né? Então, por que eu preciso de alguém, né? Eu conheci uma pessoa que eu falava assim, você precisa de terapia. Ela falava, para que eu vou lá? Eu já sei tudo que ela vai dizer para mim. É o cúmulo da onipotência, né? Mas, enfim, eu acho que se as pessoas soubessem o quanto faz bem, o quanto a gente pode aliviar as dores, né? As dores emocionais, o quanto a gente pode viver mais leve, o quanto a gente pode viver até sozinho, né? Que a gente está falando de solidão. A gente pode viver sozinho, mas bem, né? Que agora falam em solidão e solitude, né? Que a solidão é triste, a solitude é você viver sozinho e bem, né? Então, até viver sozinho pode ser viver bem, de forma agradável quando você está bem consigo mesmo. Né? Quando isso não te causa nenhum aborrecimento, né? E você ter a capacidade de... porque ficar sozinho não quer dizer estar abandonado, né? Eu posso estar sozinha sem estar me sentindo rejeitada, abandonada, não amada. Eu posso estar me sentindo amada, bem, e sair, fazer pintura, caminhada, né? Posso estar numa época da minha vida em que eu tenho disponibilidade para fazer muita coisa, né? Agora, tem que estar bem para fazer isso. É o que eu falei para você, às vezes você pode estar se sentindo sozinho no monte, né? No meio de um monte de gente. Muito bem, eu vou perguntar aí para o doutor Ataliba, né, para ele falar desse tabu, né, de tratar a saúde mental, que a Ana comentou, e vou pedir também para o doutor Ataliba falar um pouquinho sobre essas doenças que podem ser causadas por um estado de solidão, Ataliba. Então, do tabu entre os psiquiatras, a gente conversa bastante. Quando o homem chega, a coisa está bastante grave, porque até ele procurar, ele não vai em médico de louco, mas de jeito nenhum, né? A mulher já é mais sensível a essa questão afetiva de pensar na questão emocional antes, né? E a Ana falou uma coisa interessante, que ela falou de preconceito com psicoterapia, né? Eu, como me dedico à psicoterapia mais específica de psicanálise, né? Eu vejo que existe uma resistência muito maior ao psicofármaco do que a psicoterapia, na minha opinião, né? Tem até uma brincadeira do ciúmes do psiquiatra que ele tem do cardiologista, né? O cardiologista dá 7 remédios, o paciente toma os 7 remédios, não esquece um, né? Direitinho, porque não tomar o remédio do cardio pode morrer, né? Agora, do psiquiatra, nossa, demora, você dá um remédio e ele frequentemente não usa, né? Sobre as doenças, né, que você mencionou, que estão ligadas aí
a, a, a psiquiatria e a solidão, se observou que a solidão está ligado a um risco de morrer muito maior, tipo 20, 25%, qual que é os dados aqui, e uma questão importante, né, problema cardiovascular, acidente vascular cerebral, diabetes, quadros autoimunes, uma lista bem grande. E até comentei, vou repetir, de que eu acho muito bonito, aquela coisa que a gente sabia no coração e agora a gente sabe com dados estatísticos, né? E não estou falando que vamos concorrer estatística com questão emocional, mas o sujeito é meio sozinho, meio triste, psicopatologia ou não, ele morre antes, o problema de coração dele vai mais rápido, né? E então a questão complica, por exemplo, um dado antigo, né? Uma pessoa que tem um quadro depressivo e ela tem um infarto, ela tem 6 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa que tem um infarto, mas não tem um quadro depressivo. Então são situações muito delicadas, né? Eu estou até pensando aqui, Edmundo, tente me controlar, mas percebendo que tem um clima até meio de baixo astral, né, quando a gente vai falando desses dados, mas é significativo. Como é que nós vamos elaborar esses dados delicados e que são tristes mesmo, né? É realidade, né? A gente não trabalha com coisas que não sejam da realidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que a importância disso que a Taliba falou é justamente a forma que as pessoas estão encarando, né, a vida, de uma forma mais abrangente, vamos dizer assim, né? E aí passa por essa questão de ser produtivo e de uma série de questões mais culturais, né, que muitas vezes impedem a gente de enxergar tanta coisa boa que a gente tem para poder viver melhor os nossos dias, né? Quando ele falou ali os dados, né, a gente vê que os dados maiores, né, da pesquisa são de adolescentes e de jovens, né? Exceto os idosos, né? Sim. Entre adolescentes, jovens e adultos, os dados maiores são dos jovens e dos adolescentes, né? Sim. Eu estava pensando aqui nos adolescentes, né, que eu acho que é a faixa mais vulnerável, porque não tem ainda uma identidade formada, né? Eles estão naquela fase de abandonar a identidade dos pais e formar a identidade deles, mas eles ainda não têm maturidade para isso, então eles ainda estão nessa fase intermediária e eles estão com a cara enfiada na internet o tempo todo. E eu acho que a parte que mais me preocupa nisso, e que eu acho que tem que ser um alerta para os pais, é que eles ficam olhando a internet e vendo padrões de comportamento, padrões de beleza, padrões idealizados que não correspondem com a realidade. Sem dúvida. A gente vê hoje meninas de 10, 12, 13 anos se maquiando de uma maneira que não é para a idade delas, né? E aí o mercado, é óbvio, já vai em cima. Agora tem maquiagem para meninas de 10, 12 anos, né? A pele delas não é para isso. A pele delas não comporta isso, não é? Então, meninas que com essa idade já não vão à escola mais se não passar uma coisinha no rosto. Não é para a idade delas. Então, elas estão numa coisa... Você entende o que eu estou falando? Não é para essa realidade delas.
elas não têm maturidade para isso. Então, os pais têm que estar alertas, né, para que isso não ocorra, para que elas não tenham uma idade precoce, né, um amadurecimento precoce, porque ela não vai desenvolver emocionalmente de forma adequada, ela não vai se desenvolver cognitivamente de forma adequada, né? Isso pode trazer para ela uma inadequação social, ela pode, em algum momento, não se sentir inserida num grupo, ela pode estar sempre se sentindo fora do lugar dela, porque ela vai maquiada num grupo que não é o grupo das maquiadas, vamos supor, né? Embora que outras também vão. Mas é inadequado, né? E outras que não vão, podem se sentir também inadequadas. Então, começa a ficar uma coisa toda muito esquisita. E aí, eu acho que vem essa coisa de se retrair, né? E aí elas podem começar a se retrair. Isso eu estou dando um exemplo, gente, da maquiagem. Existem outros tantos, né? Tem o do peso, né? Do tipo de roupa que usa, do tipo de viagem que faz, do tipo de... N coisas que estão o tempo inteiro pressionando esses jovens, esses adolescentes na internet, a serem alguma coisa, a estarem em algum lugar, mas que eles não são, que eles não estão. E aí o que eles fazem? Eles se recuam, aí eles ficam deprimidos, daí eles ficam ansiosos, e daqui a pouco eles não saem mais do quarto. Aí eles ficam lá enfiados dentro do joguinho deles, porque ali eles se resolvem. Aí você convida para ir para uma festa? Não vai. Você convida para ir num almoço de família? Não vai. Né? Eu acho que assim, os pais precisam estar muito atentos a isso, e o jeito é trazer para fora, trazer para esporte, trazer para festas familiares, né? E vir puxando. Se não vem, aí é o caso mesmo de psicoterapia, de psiquiatra. Eu ouvi uma coisa ontem que me arrepiou o cabelo, de um rapaz que chegou a fazer xixi na calça porque não saiu do jogo, não quis sair do jogo. Entendeu? Não vou parar o jogo para ir ao banheiro. É claro que isso é patológico. Esse menino precisa de ajuda, né? Mas chega a esse extremo. Então, a gente precisa tomar conta antes disso, para não chegar nesse extremo. Muito bem, eu vou pedir para o doutora Taliba comentar em cima dessa colocação da Ana, né, que ela até falou anteriormente sobre as pessoas estarem conectadas com milhões e milhões de pessoas nas redes, mas muitas vezes elas podem estar sozinhas, né? Muito. Nisso que o doutor Taliba chamou muito de sozinho. Desconexão social, que é uma das causas, né, da solidão e das diversas doenças correlatas, né, doutora Taliba? Então, o que a Ana falou de uma questão relativamente antiga, né, que na década de 80 você tinha uma menina com puberdade, né, começava a puberdade, e depois ela ia começar com as erotizações, o namoradinho. Na década de 90, você tem uma puberdade que coincide com as preocupações da menininha e do menininho com o namoradinho. Aí, nos anos 2000, você tem uma erotização antes da puberdade. A menininha de 6 anos de idade já está pensando no namoradinho, no paquerinha, erotizando, vestido de noiva. Você vê? Nós estamos falando de questões de mais de 20 anos. Né? Agora,
A internet está disseminada, essa pós-modernidade que a gente tem essas questões rápidas, esses vínculos tênues que são fugazes, né? Não era para falar, mas eu vou falar. Eu e Edmundo, a gente brincava com 8, 9 anos de idade de Artemus Gordon e James West. A gente tinha aula com a mãe dele. Então, a gente tem uma vinculação. Hoje, as vinculações são mais rápidas, mais fugazes. E aí vai caminhando um certo, até falando um pouco da clínica, hoje as pessoas não chegam, várias idades, só se queixando de solidão, mas elas se queixam bastante de um vazio, esse número gigante de interações sem qualidade, né? E aí vai. Agora, é interessante a gente pensar nisso, não por uma questão melancólica, vamos ficar chorando, né? O mundo está perdido, não tem jeito, mas para a gente questionar disso, para a gente mudar. Como a Ana falou, os pais estarem mais atentos. Por exemplo, uma questão que me parece extremamente enriquecedora, que não começou no Brasil, e essa questão de criança não ter celular na aula, né? Isso é interessantíssimo. Tira o celular da criança, ela vai interagir mais com os amiguinhos, né? Uma coisa que eu comento, inclusive com os meus alunos de medicina, tenta desligar do celular enquanto você está em aula. São pessoas mais amadurecidas, né? Muitas vezes a conexão fica afrouxa. O que você vai se concentrar? O que você vai focar? É tantas coisas rápidas acontecendo e a cabeça não simboliza, não fica robusta, fica mais superficial, né? Agora, vamos pensar sobre isso para poder cultivar questões mais fortes, intensas, qualidade de vínculos, né? Aquele ditado antigo que falava, olha, os amigos a gente conta num dedo da mão, né? É diferente de eu tenho tantos amigos, não se fala mais Facebook, tem tantos conhecidos no Instagram, seguidores, likes, etc. Não... E dentro disso que o doutor Taliba falou, queria que você comentasse como é que você está enxergando essa nova geração que tem muito menos vivências, afetos, pessoas próximas. O que você pode falar para a gente? Tenho pena que eles não brincaram na rua que nem a gente. Mas eu acho que eles têm algumas vantagens, né? Mas acho que vão sofrer com algumas coisas, né? Essa liquidez de emoções, né? De afetos, que não são tão sólidos, que não são são muito passageiros, muito rápidos. Mas também acredito que ainda tem muita gente que está lutando, né? Eu vejo, eu trabalho ali no centro de reabilitação e todo dia atendo mães, doutora Taliba, com crianças, algumas autistas, outras que têm algumas dificuldades de fala. Eu faço um acolhimento e depois elas vão para outros profissionais. Eu faço o primeiro acolhimento, a chegada deles no centro. E todo dia eu atendo algumas mães. E
tem um item ali do acolhimento que eu pergunto como é o dia da criança. E aí ela conta, acordou tal hora, vai para a escola, faz isso, faz aquilo, assiste um pouco. Eles só falam assiste. Aí eu pergunto, assiste o quê? Assiste desenho. Aí eu pergunto, aonde? Aí ela fala, no celular. Ou ela fala, na TV. Se ela fala na TV, eu pergunto, só na TV? Aí ela fala, no celular também. Para todas eu falo, não dê o celular. Aí eu já tenho gravado no meu celular, eu tenho gravado um quadrinho assim que mostra todos os malefícios do celular para a criança. Aí eu mostro para a mãe. Aí eu mostro para a mãe. E já mostro para ela e falo, olha, acontece isso e isso. Ai, eu estou tentando tirar, mas não consigo. Eu falei, ó, por mais que seja uma bênção em algum momento, que sua filha pega o celular e fica quieta, é um estrago na vida dela. De todas as maneiras. Intelectual, para o desenvolvimento dela, para isso. Falo, não faça, não deixa. Vai deixá-la ansiosa, vai deixá-la nervosa, ela vai estimular a dopamina, depois ela vai querer mais, e aí você não controla mais. E eu falei isso tudo por quê? Porque várias delas não dão. Quando eu pergunto, elas falam, não, de jeito nenhum, celular eu não dou. Então, assim, eu também acredito que tem muita gente que não está criando os filhos soltando na internet, né? Então, eu acho que tem muita gente também que ainda cria os filhos naquela educação mais rígida. Rígida não no sentido de bater, não é isso. Rígida no sentido da educação mais, né, raiz, vamos dizer assim, sem tanta tecnologia, querendo que a criança brinque. Eu tenho escutado muito isso lá. E eu fico muito contente de ver que tem muita gente que ainda não põe para brincar com os primos e os irmãos e deixa chutar bola. Eu fico assim esperançosa que seja mais brincadeira e menos tecnologia. Vai ter hora certa para usar, né? Sem dúvida. E eu não posso deixar de perguntar para o doutor Ataliba o que ele acha da Ana ter uma apresentação no celular para mostrar para os pacientes não usarem o celular, doutora Ataliba. Eu acho muito interessante. Muito interessante. Eu brinco com os meus alunos que eu dou aula para o primeiro ano de faculdade da medicina desde 2013, já está com... E eu brinco, eles não vão fazer, né? Todo universitário, né? Se pudesse deixar o celular antes da aula, né? Desligar para se concentrar mais. Uma mensagenzinha do celular atrapalha. E tem vários estudos que falam sobre tempo de tela. Tempo de tela atrapalha para dormir. Tempo de tela, uma mensagenzinha que a criança olha, ela já se distrai do que o professor está falando, do foco, do assunto. Então é muito interessante. Não é questão de demonizar a tecnologia, mas é ver com precisão quando a tecnologia está atrapalhando o desenvolvimento. Tem um modelo clássico, né, que todo mundo já ouviu falar. Chega a família para almoçar no restaurante, pai, mãe, 2 filhos, todo mundo no celular e não se conversam. Né? Então, até se a gente pensar, não é a questão de criticar o celular em si, mas é da ausência que está acontecendo, e isso é colaborado pelo celular, ou seja, fica no celular, deixa de conversar, deixa de interagir. Hoje, sabe, você tira o celular
da criança do ensino fundamental, e o que faz? A criança fica conversando com o amiguinho. Ai, que beleza! Que maravilha! Conversa com o amiguinho, faz fofoca com o amiguinho, né? Fala do céu, fala do futebol, que maravilha! Está interagindo mais. Porque a qualidade de corpo presente é diferente da qualidade que a gente tem quando está a questão virtual, né? Acho que a pandemia abriu vários aspectos interessantes com essa questão da situação virtual, que foi muito interessante. A vida virtual na época da pandemia, que várias pessoas estavam morrendo, etc. E, inclusive, a Ana podia até dar, sem fugir muito do tema, a opinião, o que ela acha das terapias virtuais, que são muito interessantes, né? Agora, como que você vai colocar isso ao lado dos contatos de corpo presente, né? Eu tenho, por exemplo, uma experiência bastante interessante, boa, com a terapia virtual, não a pura, mas a híbrida. Às vezes a pessoa não consegue, e que bom que tenha a questão virtual para manter a conversa, mas o corpo presente, o olho no olho, é insubstituível. Terapias virtuais. O que Nossa, você pode falar para a gente? Eu também prefiro a presencial, mas não podendo, a virtual quebra um galho enorme e torna-se possível, né? Principalmente na pandemia, onde as pessoas estavam bastante vulneráveis, foi possível, né? Foi possível a gente estar perto de uma pessoa, né, podendo, né? Podia não estar, e através do virtual a gente pode estar. Eu sempre penso assim, o celular não foi feito para o mal, o uso dele é que pode ser mal, né? Como a internet você pode usar para o bem ou para o mal. A internet é uma benção, gente. A gente faz trabalho, a gente faz muita coisa legal. Mas também você pode, né? Tem crime que você comete na internet. É uma questão de saber usar. E o nosso bate-papo está tão gostoso aqui que o tempo passou e a gente nem percebeu e já está na hora da gente encerrar o nosso programa. Eu vou pedir primeiro para a Ana fazer suas considerações finais, Ana. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar com a doutora Taliba também. E eu acho que a solidão por si só é muito triste, de fato, né? Desde que a pessoa é triste quando ela não está bem, né? Se ela estiver bem, está tudo ok. Então, para quem está na solidão, mas não está bem, procure ajuda, né? Existem profissionais que podem ajudar, a terapia, a medicação, né? Outras alternativas também, né? Não são só esses profissionais que podem ajudar, tem pessoas que fazem relaxamento, yoga, tem outras coisas que podem ajudar também, né? Mas não ficar sozinho. Sem dúvida. É isso aí. Doutora Taliba, suas considerações finais. Então, queria agradecer a participação, estar aqui com a Ana, estar aqui com você. Foi uma experiência muito gratificante. O tema muito atraente, né? Rico, né? E uma questão pessoal, né, Edmundo? Você é um amigo que a gente pode ficar meses sem conversar, mas a gente tem uma proximidade intensa, né? De irmão mesmo, né? Isso é uma coisa legal, até como um modelo, né? Tem uma técnica que vai uma área da Ana, né? Que fala assim, transparência do terapeuta, né? Modelo de pessoas que a gente consegue manter uma vinculação, uma amizade antiga, de qualidade, você sabe que um está para ajudar o outro.
Isso é uma questão fundamental e tem a ver com o tema que a gente está trabalhando. E para finalizar, eu fiquei pensando numa situação interessante, delicada e sutil, que eu fico pensando que esse programa até tem um tom que eu já mencionei, quase que melancólico ou triste, mas tem uma questão interessante, tem a depressão. Antigamente se usava, principalmente em psicanálise, usava o termo microdepressão. A microdepressão é aquela que não tem os sintomas completos de um transtorno depressivo maior, mas é um momentozinho que a gente fica um pouquinho mais triste e a gente pode amadurecer. Então a gente conversou sobre tantas coisas intensas no programa, o tema é um tema preocupante, mas eu fico pensando que ele pode levar a amadurecimento. E isso acho que é uma coisa legal. Né? E por último, parabenizar, eu fico muito satisfeito de poder ver o meu amigo e assim trabalhando na área de uma maneira tão rica e produtiva. Então, prazer. Muito bem, eu tenho que agradecer, né, a presença desse grande amigo que é o Ataliba de Carvalho Júnior. Como ele bem falou, né, nossos vínculos aí, de uma época que as coisas eram muito mais presentes, pessoais, né, e a gente traz até hoje uma alegria muito grande. Estou muito feliz de poder fazer esse programa junto com o doutor Ataliba de Carvalho Júnior. Quero agradecer o Ataliba, quero agradecer a Ana João, que se dispôs aqui a falar de um tema tão importante, tão sensível, mas como o Ataliba bem falou, né, embora exista muita tristeza envolvida no tema solidão, a gente também pode ver um outro lado das coisas, que é esses vínculos fortes que a gente pode ter com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que realmente fazem parte presente da nossa família, da nossa vida, estando ou não perto da gente, né? Como o doutor Ataliba falou muito bem aqui no programa. E queremos agradecer também a sua audiência e até um próximo encontro.